Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 23. Capítulo 23 do livro de Gênesis. Encerra aqui, coloca aqui, uma mudança grave, uma grande mudança na vida de Abraão. Eu vou dizer que a principal mudança na vida de Abraão, de todas que já ocorreram. Capítulo 23 de Gênesis fala que Sara morreu. Sara havia sido companheira de Abraão desde muito nova. E foram anos, mais de 60 anos de convivência, de carinho, de amor. E não é fácil passar por isso, pela perda. E quando a gente fala aqui uma perda, está falando de quase a construção toda da vida. Quase tudo que se segue na vida de Abraão foi com Sara. E Sara morre. Isso é difícil. A gente vai ler, e eu queria que você lesse com bastante atenção e percebesse as reações de Abraão nesse momento, um momento tão crucial, um momento de perda. Porque eu tenho para mim que as perdas conseguem revelar muito o que está no íntimo do nosso coração. Mais do que as vitórias, as perdas parecem trazer à tona o que está lá no íntimo, que está regendo, conduzindo o nosso coração. Vamos ler então com bastante atenção, versículo 1 até o versículo 20, é um capítulo pequeno, diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Eu sou estrangeiro, eu sou morador aqui entre vocês. Dai-me a posse da sepultura, de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, uma postura de humildade, e lhes falou dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, o filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela. Essa expressão de aqui no original também é pagar, tá bom? Ele quer comprar. Para que ele me venda a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madeie pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. A presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então ele se inclinou, Abraão, diante de todo o povo da terra, e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te. Eu darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta.
Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, que dá mais ou menos 5,6 kg de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim os filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Amém. Vamos orar, irmãos. Meu Pai, abrimos a Tua palavra, que é instrução, é luz para o nosso caminho. Eu que te peço agora, Senhor, que ilumina os nossos olhos, faça a nossa mente agora brilhar, mas aplica o que brilhar na nossa mente ao nosso coração. E aqui, Senhor, nos conduza para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. O que é que você vê em Abraão quando você percebe a perda, a principal, sua esposa? O que é que você vê? Dá para ver um homem sofrido, claro que dá. Perdeu sua esposa, a mulher da sua mocidade. Abraão amou essa mulher profundamente. Teve vários percalços, teve problemas. Mas Abraão parece que cumpre o propósito do casamento. O casamento foi feito para só ser destruído com a morte. O casamento foi feito para que só a morte pudesse separar. E Abraão cumpre esse propósito. Teve percalços? Teve problemas? Teve. Abraão entregou Sara por 2 vezes a estranhos. Inclusive, esses estranhos podiam ter possuído Sara sexualmente, mas eles, talvez por intervenção divina, não possuíram. Num dos casos, a gente sabe que não possuiu. No outro, fica a dúvida. Enquanto eles estavam no Egito, será que Faraó não chegou a possuir Sara? Essa é uma dúvida, e o texto não fecha a questão. Por outro lado, Sara, talvez num momento de desespero, chegou para Abraão e disse assim: toma minha serva, possui a minha serva, e aí você vai ter um filho com ela, e aí a promessa de Deus finalmente vai se cumprir. Vai lá, possui Agar. E Abraão cede, toma Agar, e então tem um filho, Ismael. Depois há uma crise dentro da casa, e Abraão então se posiciona ao lado de Sara e diz assim: olha, eu estou com você, Sara. Eu tenho um filho agora com essa outra mulher, mas na verdade eu estou com você. Até se eu tiver de perder o meu filho, eu perco, porque eu estou com você. Você é a parte mais importante. Você é o centro. Eu não vou abrir mão de você. Eu abro mão de Ismael, eu abro mão de Agar, eu abro mão, mas de você eu não abro mão. Parece que os conflitos graves, irmãos, são conflitos muito graves. Você olha, traição, perda de confiança, desespero, pressão, são crises graves, problemas graves, e eles superaram. Posso dizer que essa história de fé, que já está chegando ao seu fim, é a história de pessoas como nós somos, frágeis, que às vezes sucumbem quando a pressão chega, quando a falta de entendimento do projeto de Deus se perde, ou a gente não consegue entender. Parece que a gente sucumbe e faz o que não deve. A falta às vezes é grave, e a gente perde o passo
perde o compasso e o estrago está feito. Sofrem as consequências. Falamos aqui, durante esse período da história de Abraão, que Deus mesmo fez muitas vezes intervenções graves na vida de Abraão, falou com ele, censurou ele, houve perdas. Ló foi-se embora, depois o juízo de Deus vem sobre a casa de Ló, Sodoma e Gomorra, e Abraão sofre todos esses processos juntamente com Sara. Tudo isso era um processo de provar a fé, de crescer na fé, era um aprendizado contínuo de como é que se caminha com Deus, numa vida cheia de coisas, de questões, uma vida como a nossa. Nós temos os altos e os baixos, nós temos os momentos maravilhosos em família, de abraço, de aconchego, de encontro, de olho no olho, mas também temos aquele momento do estranhamento, das costas, de palavras ásperas, de largar, de abandonar, de deixar de lado, de se esquecer da aliança. Quem não tem? Quem não chegou àquele ponto de dizer assim: eu não sei se eu vou continuar? Os nossos casamentos, eles não são os contos de fada da Disney. Não são felizes para sempre. Não. Isso só existe no cinema. A vida real, ela é chamada para combater a tragédia humana que é o pecado. A vida de fé é um contínuo desabafo diante de Deus, dizendo: Senhor, pequei contra o céu, contra ti somente eu fiz o que é mal, tem misericórdia de mim, Senhor. A vida de fé é um contínuo levantar quando a queda chegou. E Abraão passou por tudo isso, e agora 127 anos de Sara. Eu preciso lhe lembrar que Sara já estava com 90 anos quando ela teve Isaac. Isso quer dizer que ela desfrutou da presença do seu filho aí por 37 anos, talvez 36 anos. Esse foi o tempo do convívio dela com seu filho. Sara, parece que nos últimos anos, esses anos aí com Isaac, parece que o casamento assim foi um mar de rosas. Parece que eles viveram bons tempos nesses últimos momentos. Eles estão na terra de Et. O texto que a gente leu anterior, no capítulo 22, abre essa seção da história de Abraão. Fala para a gente que lá na terra dos pais de Abraão, estava havendo o nascimento, e o irmão de Abraão, Naor, tinha tido filhos e filhas, e cita lá que Rebeca tinha nascido. Por que a Bíblia faz esse tipo de menção? É porque no capítulo 24, próximo capítulo, você vai ver que Abraão vai providenciar uma esposa para o seu filho, uma nora. E para essa providência, ele vai mandar alguém pegar lá na terra dos seus pais. Então o texto está mostrando para a gente que na terra dos pais de Abraão, a família lá está forte, está vicejando, está prosperando. Abraão está no desterro. E o texto diz para a gente que Abraão se apresenta na terra de Et como o estrangeiro. Eu sou só um peregrino. De fato, parece que a Bíblia está mostrando para a gente que nesse momento de perda, Abraão está perdendo sua principal parte na história humana. Ele está perdendo esse vínculo. Ele dá conta de que nunca teve um pedaço de terra naquela terra que era a terra prometida. Nunca fixou residência. Nunca disse: pronto, esse aqui é o meu lugar. Nunca ele conseguiu fazer
uma instalação fixa. E não é só porque naquela época haviam muitos nômades, mas é porque Abraão se vê assim. Esse é um entendimento fruto da promessa de Deus. Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi para a terra que Deus mostrou. Claro que alguém que saiu da sua própria terra e foi para uma nova terra, continua tendo vínculos emocionais com a sua primeira terra. Passou anos nessa nova terra, mas nunca ele conseguiu comprar. Não porque não tivesse à venda, mas é porque ele não se sentia ainda parte daquela terra. Esse foi um processo. E então Abraão entendeu. Abraão entendeu que não era comprando um pedaço de terra que ele se tornaria partícipe daquela terra. Porque na verdade, o que Deus tinha para Abraão era superior. Era uma herança no céu. E eu sei disso, porque o texto de Hebreus capítulo 11 fala para a gente que Abraão tinha uma expectativa de uma pátria superior, adornada nos céus, preparada por Deus. Ou seja, Abraão parece que foi aprendendo ao longo da vida. E eu quero fazer só um parênteses: Abraão é rico, não é falta de recursos financeiros, não é falta de capital, ele tem condições de comprar, mas ele aprendeu, à medida que caminha com Deus, a anelar, a aspirar, desejar alguma coisa superior ao que ele poderia ter aqui na terra. E parece que o texto está mostrando isso para a gente. Quando chega na hora da sua principal perda, ele não tem onde sepultar sua esposa. Ora, isso é grave. Os filhos de Et, os hititas, que depois eles vêm a ser até um grande povo, uma espécie de império lá na antiguidade. Os hititas, em reunião solene na porta da cidade, conforme era o rito daquela época, eles dizem para Abraão solenemente: você pode escolher qualquer uma das cavernas e ali você sepulta a sua morta. Mas Abraão diz: não, eu preciso pagar. Está na hora de eu assumir que eu sou daqui. Está na hora de eu me fixar. Está na hora de eu poder dizer para minha família que eu deixei aquela terra lá e passei a ser daqui. Ele faz a adoção. Ele finalmente sabe que ele faz parte agora da história de Canaã. Não faz parte da história de Sem, mas faz parte da história de Canaã. Ele não é mais de Ur, não é mais da Caldeia, ele agora é da região da Judeia. Ele agora é dessa região que muitos chamam de Palestina e outros chamam de Israel. Essa é a terra de Abraão, esperando uma pátria superior. Isso tudo foi um processo muito lento no coração de Abraão. E me parece que Deus faz esse tipo de coisa continuamente nos filhos de Deus. Que coisa é essa, pastor, que você está falando, mas a ideia está meio obscura ainda? É que, irmãos, nós tendemos, especialmente como fruto da nossa cultura que predomina, nós tendemos a personalizar as nossas coisas e tendemos a coisificar as pessoas. Nós tendemos a ter posses. E a Bíblia não parece dar para a gente esse direito de posse das coisas, porque a Bíblia fala que tudo pertence ao Senhor. O máximo que temos nessa terra é o direito dado por Deus da mordomia, da administração.
Conquanto a gente compre, pague, receba tenha um recibo, uma declaração de propriedade, conquanto a gente tenha documento para provar que a posse é nossa, esse documento só é válido aqui na terra. Diante do Rei da Glória, esse documento não vale absolutamente nada. Nós somos simples mordomos, gerentes, administradores. Não está sobre nossa mão de verdade aquilo que são as coisas que nós adquirimos. A roupa, ou talvez um carro, ou talvez uma casa, ou outro patrimônio que a gente vai adquirindo ao longo da vida, não é propriamente nosso. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, assim de uma maneira bem clara: a gente veio nu para essa terra, e nu a gente sai dessa terra. A gente não leva nada, até a roupa que põe na gente, quando põe num caixão, a roupa fica ali. Porque tudo o que temos, as coisas que adquirimos, são simplesmente recursos para a gente administrar. E obviamente quem tem mais recursos vai ser requerido por Deus muito mais, vai prestar contas a Deus de muito mais coisas. E aqueles que têm menos coisas, certamente vão prestar contas a Deus de menos coisas. Eu estava, semana passada, a outra, lá em São Paulo, tinha pegado um táxi para ir para o aeroporto, e o taxista disse que era ateu. Ele falou assim: eu sou ateu, mas na verdade eu acredito em Deus, é porque eu não gosto de religião nenhuma. Aí eu prefiro dizer logo que sou ateu. E a gente foi conversando, eu estava querendo evangelizar o cara, quando a gente passou por uma esquina, e tinha uma senhora na esquina, assim, maltrapilha, provavelmente uma moradora de rua, estava lá assim como uma pessoa indigente, abandonada, de qualquer jeito lá. Nós passamos, e aí ele citou e falou: quando eu vejo senhoras, me dá um aperto no coração, porque eu me lembro da minha mãe. Minha mãe morreu faz pouco tempo, e eu fico com um aperto no coração, fico perguntando assim: será que não tem um filho? Será que essa mulher não tem um parente, uma pessoa que pudesse se compadecer dela, que pudesse cuidar dela? A conversa foi, e aí eu cheguei e citei para ela uma conversa que eu tive uma vez com um mendigo desse, lá em São Paulo mesmo. Enquanto eu estava fazendo um lanche, chegou um mendigo, um desses moradores de rua, e falou assim para mim: você pode me dar um dinheiro? Eu falei assim: dinheiro eu não posso não, você quer um lanche? Ele falou: quero. Comprei o lanche para ele, ele disse: eu vou fazer um desenho seu. Falou: não precisa não. Vou fazer. Aí fez um desenho, me deu o desenho, e eu conversei com ele, eu perguntei assim: você tem família? Ele falou: tenho. Você sabe onde mora? Sei. Você já foi casado? Ele disse: fui. E filhos também. Você tem alguma profissão, alguma formação? Tenho. Você é o quê? Formou-se em quê? Eu sou advogado. Eu falei: por que você está assim? Ele disse: foi opção. Como assim opção? Foi droga? Ele falou: também. Eu disse: então opção não é, então droga não é opção, é prisão. Ele falou: eu concordo com você, mas não foi só droga não, antes das drogas foi uma opção. Eu disse: como assim? Ele disse: eu estava cansado. Mas cansado de quê? Ele disse: cansado das cobranças. Eu disse: sua família cobrava muito, sua esposa? Ele falou: mas o quê? Só isso? Ele falou: não. Para onde eu ia, cada conta que chegava, cada coisa que eu tinha que fazer, eu me sentia pesado. É como se o tempo todo a vida só cobrasse de mim e nunca me devolvesse nada. Chegava no final do mês, eu ainda tinha mês, mas não tinha mais dinheiro. Estava o tempo todo só pagando. Chegou uma hora que eu disse assim: olha, eu vou chutar o balde, eu não aguento mais esse negócio, e pulou fora. E depois, segundo ele, começou a se drogar. E aí com aquele taxista eu falei isso para ele, eu falei: rapaz, tem gente que está aí no meio da rua,
que, pelo menos conforme aquele cara lá, fez a opção. É como se a pessoa estivesse cansada de viver debaixo de um sistema tão opressivo que ela quer chutar o balde e quer dizer assim: olha, eu não tenho mais nada, nem praticamente a roupa com que me cobrir eu não tenho, eu estou aqui assim nessa terra sem mais nada. Alguns homens piedosos como São Francisco de Assis, que foi um pré-reformador, e muitos historiadores, ou melhor, e muitos cristãos não sabem que Francisco de Assis é de uma época da igreja pré-reforma e que ele viveu um estilo de vida de um reformador da igreja. Francisco de Assis tomou uma decisão semelhante, mas não por revolta. Ele decidiu que ele teria uma simplicidade de vida, que ele não viveria mais para o sistema econômico, ele viveria para Deus. E aí ele cria um grupo de discípulos que resolvem viver para Deus. Deus parece que é o culpado, irmãos, se é que eu posso usar esse termo, de sempre pôr eu e você diante de perdas. Parece que Deus é o culpado de sempre pôr eu e você diante de enigmas que fazem a gente voltar a lembrar que coisas não são importantes e nós podemos perdê-las, todas elas. Dá para perder emprego, Deus vai suprir, talvez uma nova porta. Dá para perder um apartamento, dá para perder um carro, dá para perder um estilo de vida, dá para perder. Quinta-feira um irmão nosso aqui foi assaltado, levaram o carro dele com um laptop, com um relógio. Conversando com ele, ele estava em paz, tão em paz. Eu falei: você tem seguro? Ele falou: tenho, eu vou acionar, tal. Mas ele falou: tudo entregue. Dá para perder, irmãos. Tem gente que está infartando porque não consegue perder. Tem gente que personalizou as coisas. Não só pôs o seu nome na camisa do time, não. É que tornou as coisas como se fossem pessoas que não foram feitas para a gente perder. O ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para viver com Deus. Mas nós transferimos isso. E hoje é mais fácil a gente ter apego a um iPhone, a um iPad. É mais fácil a gente ter apego a uma rede social, ter apego a coisas, do que a pessoas. E quando perdemos as coisas, parece que Deus está mostrando para a gente o que é que está no nosso coração. Porque se uma perda de uma coisa faz a gente sucumbir, faz a gente às vezes desesperar ou se sentir vitimizado, eu vou dizer para você que provavelmente essa coisa havia se tornado um ídolo. E por isso provavelmente Deus tirou. Mas quando a gente faz o inverso, a gente pega pessoas e transforma elas em coisas. Coisas no sentido de que a gente não dá o devido valor. A gente não consegue tratar com o devido amor. A gente não consegue valorizá-la enquanto está viva, enquanto está conosco. Quando nós transferimos as coisas, é interessante porque normalmente a gente tem mais facilidade de ter um afeto a um cachorro, a um gato, a um animal que interage ali, simplesmente roçando a nossa perna, ou pulando no nosso colo, abanando o rabinho. A gente tem mais facilidade com o animal do que com as pessoas, porque provavelmente as pessoas têm uma capacidade singular. Dentre todas as coisas, as pessoas podem nos ofender, as pessoas podem trair,
e sobretudo as pessoas podem dizer para a gente que a gente está errado. E talvez o embate e a dificuldade, talvez aquilo que promova a coisificação das pessoas, seja justamente isso, a indisposição que temos de amar. Porque amar é conjugado na Bíblia debaixo do verbo sofrer. Quando Jesus resolveu amar você, diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor foi tão grande, que o que, irmãos? Vamos lá, fala alto. Que deu para... Quando Deus ama de tal maneira, Ele sofre. Quando Ele ama, Ele conjuga o verbo sofrer. Abraão está sofrendo pela perda da esposa. E não só sofre, chora, lamenta, mas toma decisões que mostram para a gente assim: essa aqui é a minha terra, isso aqui é o meu lugar agora, é onde a minha esposa morreu, é onde eu fixo residência, é onde eu sei que é o lugar que Deus separou para mim. E ele compra aquela terra, ele põe a sua esposa, ele faz ali o seu funeral. Ali está estabelecido um novo momento na vida de Abraão. Parece que aquela história do pacto está se consumando, está chegando ao finalmente. Abraão, um homem já maduro, já provado por Deus, ele agora sabe sofrer pelo que de fato é para a gente sofrer. E ele sabe muito bem simplesmente administrar as coisas. A expectativa do céu faz com que as coisas sempre sejam coisas. E o amor de Deus faz com que as pessoas sejam amadas. Quando a gente tem de verdade expectativa sobre a pátria superior, quando a nossa esperança está em Cristo e naquilo que Ele disse lá em João capítulo 14, disse: eu vou preparar-vos lugar, eu vou, e eu vou voltar. Então não tenha o coração turbado, não tenha um coração cheio de amargura, cheio de crises. Eu estou preparando o lugar de vocês, eu estou preparando. Jesus está dizendo para mim e para você: não personaliza as coisas, porque o lugar de você está lá. Aqui, amem as pessoas, amem, até que a morte nos separe. Amem. Maridos, amem suas mulheres. Mulheres, amem seus maridos. Filhos, amem os seus pais. Eles não são um caixa eletrônico para dar para você as coisas. Pais, amem seus filhos. Eles não são uma espécie de identidade sua, uma espécie de reputação sua. Os filhos não são aquele patrimônio pessoal para dar status, dizendo: meu filho passou no vestibular, na faculdade de não sei o quê, fazendo curso tal, o meu filho é o primeiro da classe, o meu filho já sabe inglês, francês, crioulo e doce, meu filho não é nada, meu filho é meu amor, meu filho é uma pessoa, criada por Deus, para a glória de Deus, e eu educo ele para Deus. Tropeça, peca, erra, falha, mas eu amo. Pessoas são para serem amadas,
e coisas são para serem administradas para Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque-se aí diante do Senhor. Deus, peço a tua bênção sobre meus irmãos, suas famílias, esse fim de ano, quando a gente tem tantas coisas para serem compradas, presentes talvez para serem dados, contas para serem pagas, aperreios. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que unja cada um dos meus irmãos com a capacidade de amar filhos, esposa, maridos, amar irmãos na fé, amar e se entregar. Peço, Senhor, que Tu abençoes, para que as coisas que temos e as que não temos e as que perdemos sejam por nós digeridas, administradas conforme o Senhor e para a Tua glória, Pai. Usa-nos, usa os nossos recursos, Senhor, usa tudo o que temos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.